Olá, eu sou Liane Bin do BIM91, terapeuta integrativa, hipnoterapeuta, consteladora familiar e facilitadora do novo eu. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Gratidão por estar aqui comigo. No vídeo de hoje eu trago algumas reflexões sobre uma animação da Disney Pixar que estreou em 2017. Viva, a vida é uma festa. E desta vez sobre o olhar das constelações familiares. É uma animação que traz uma visão sistêmica para os conflitos familiares. E eu vou analisar 4 aspectos de emaranhamentos que aparecem nesse desenho e que podem acontecer com qualquer família. O primeiro aspecto é sobre os emaranhamentos decorrentes da exclusão. Quais os impactos de uma exclusão em um sistema familiar? Sabe aquele familiar que a gente risca da nossa vida, que não quer nem ouvir mais falar sobre a pessoa? Então, o que acontece quando excluímos alguém da nossa família? O segundo aspecto é sobre as lealdades que permeiam o sistema familiar. São as denominadas lealdades invisíveis ou lealdade familiar. E aqui tem uma situação bem interessante e que vale muito a pena analisar, que é sobre o papel da figura da ovelha negra da família. Qual família não tem ou teve em algum momento aquela pessoa considerada problemática, que só dá dor de cabeça para a família? Enfim, vamos entender isso. O terceiro aspecto é sobre os segredos familiares, né? Qual a família não guarda um segredo dos nossos avós, dos nossos antepassados? E o segredo de uma família, ele pode ser revelado. Eu posso fazer uma constelação para descobrir, para conhecer um segredo da minha família? E o quarto e último aspecto é sobre a importância da nossa ancestralidade na nossa vida presente e futura. Porque é importante olhar para os meus antepassados. Qual a importância deles na minha vida? Então tem muito assunto aqui para a gente conversar, muitas reflexões. Desde já eu peço para deixar seu comentário aqui. Conta para mim qual a situação da sua família que te traz alguma dor, algum sofrimento, que eu procuro responder todas as perguntas deixadas aqui no vídeo. Então eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo para refletir um pouquinho sobre essas questões e talvez depois de assistir esse vídeo você perceba e identifique a origem sistêmica de alguma questão que você vive e que possa estar te trazendo algum sofrimento ou alguma dor. Aproveito para te pedir que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas que, como você, escolhem mudar suas vidas com mais consciência. Então vamos lá? Viva, a vida é uma festa conta a história de uma família mexicana que vive os preparativos para a celebração do Dia dos Mortos, que é comemorado também no dia 2 de novembro, como nós aqui no Brasil. Sabemos que no México essa data é comemorada com muita festividade. É uma celebração de origem indígena e que tem como propósito honrar os falecidos. É o dia quando as almas são autorizadas a visitar os parentes vivos. E logo no início do filme a gente já percebe a origem do problema dessa família. O filme começa mostrando uma família formada de pai, mãe e filha. Uma família onde a música está muito presente na vida deles. O pai é músico, a esposa e a filha estão sempre cantando, dançando, vivendo felizes com a música. No entanto, um dia este pai decide sair de casa em busca de seu grande sonho, se tornar um músico reconhecido. E resolve partir, deixando a sua esposa e a filha ainda pequena. E ele vai, só que nunca mais volta, nunca mais retorna. Naturalmente, a mulher, sentindo-se abandonada, sozinha, com uma filha para criar, fica com raiva do marido. Dá para perceber bem a raiva dela logo nas primeiras cenas. E certamente, numa situação como esta, a ideia que passa é: trocou a família pela música. Então agora o que eu faço com isso? Eu vou odiar tudo que se refere à música. E é o que acontece. Essa esposa decide eliminar da sua vida a figura do marido e, obviamente, ela não quer nunca mais ouvir ou falar de música na sua vida. E o filme prossegue mostrando claramente a configuração de um padrão no inconsciente familiar coletivo da família. Então aqui podemos olhar para 2 situações de exclusão.
A primeira exclusão é mostrada nessa imagem, uma foto antiga do pai segurando seu violão com seu rosto recortado, uma forma simbólica de dizer: não quero mais te ver, não quero mais lembrar desta pessoa. Então eu corto seu rosto para quando eu pegar a foto não me conectar com ela. E com o tempo nem vou mais lembrar dessa pessoa. É como se ela nunca tivesse existido na minha vida. E no filme a gente percebe que este pai foi tão excluído que seus descendentes não sabem nada sobre ele, não sabem a sua história. Realmente a mágoa daquela esposa foi tão grande que ela ocultou de toda a família esse pai, inclusive para sua filha, que tem apenas a recordação do pai cantando e tocando violão para ela ainda pequenininha. A segunda exclusão que já falei e que é o enredo do filme trata, obviamente, da proibição da música na família. A esposa, depois que o marido partiu, ela tinha que sobreviver, ela tinha que criar a filha. Então ela resolve aprender uma nova atividade, que é a de confeccionar sapatos. E a partir de então, a vida dela se estrutura em cima dessa nova atividade. Ela ensina a arte de confecção de sapatos, que é um trabalho manual, para a filha, depois para o genro. E assim todos que vão chegando e se integrando a essa família, se integram também a essa atividade de confeccionar sapatos. E assim se configura a personalidade do que chamamos de uma empresa familiar, que no filme se mostra uma empresa bem-sucedida, pois após várias gerações percebe-se que a atividade de confeccionar sapatos ainda é a principal atividade da família. E tem o Miguel, que é o garotinho protagonista do filme, que é o tataraneto da vovó Amélia, a esposa abandonada. Tem outro personagem que é da mamãe Inês, a bisavó do Miguel, que é a menininha que cresceu sem um pai. Ela é bem velhinha e tem dificuldade de lembrar das coisas. Tem uma cena até que ela não lembra nem o nome do bisneto do Miguel. E veja que interessante, o Miguel é a quarta geração da família. E a música ainda continua proibida. Tem várias cenas da avó dele, a vovó Ruelita, filha da mamãe Inês, que mostram que esta avó assumiu a responsabilidade de manter a música afastada da família. Esta avó assumiu inconscientemente a postura da vovó Amélia, da tataravó do Miguel. A vovó Ruelita assumiu o lugar de chefe da família. Ela gerencia a empresa de sapatos, ela cuida da casa e, claro, ela se encarregou de manter a música bem longe da família. E tudo que envolve música, ela fica transtornada. Tem uma cena que o Miguel está brincando de assoprar garrafas de vidros. Sabe quando sopra e faz um barulhinho, faz um som? Né? Então ele está soprando essas garrafas vazias e naturalmente fazendo música com esses sons. E a vovó Ruelita fica transtornada, ela fica muito brava com o neto, que estava apenas brincando. Então, nesse caso, percebemos bem que esta avó assumiu inconscientemente muitas das características da sua avó, daquela esposa que foi abandonada. Então aqui é algo para a gente pensar. Quantas vezes repetimos padrões, fazemos coisas ou deixamos de fazer, somos ou deixamos de ser, simplesmente porque estamos repetindo padrões sem saber. Quando usamos a pergunta, verdade, isso é meu? Quando percebemos uma limitação ou bloqueio, podemos ter a consciência que estamos agindo, sendo ou fazendo algo no automatismo. Estamos funcionando na programação de um padrão que não é o nosso. Estamos repetindo comportamentos e atitudes de familiares que muitas vezes não conhecemos nem suas histórias. Mas bem, continuando. E Miguel, como você já pode perceber, é a geração que chega para quebrar esse padrão. Pois obviamente, adivinhe, ele, ao contrário da família, adora música. E como seu tataravô, ele deseja ser um grande músico. Então aqui há algo importante. O que leva, por exemplo, uma criança a ter uma paixão, seja por música ou qualquer outra coisa, ou mesmo um dom, uma habilidade, enquanto que a família, ao contrário, vive na contramão desta paixão. Ou pelo menos, como o filme mostra, uma família que faz questão de demonstrar que não tem esta mesma paixão. Bem, como disse agora há pouco, deixamos de fazer coisas inconscientemente porque estamos repetindo um comportamento que na verdade não é nosso.
No caso, a família não gosta de música porque não gosta mesmo ou porque está apenas replicando a história que aconteceu lá atrás com a tataravó do Miguel. E isso nos traz um outro aspecto que diz respeito às lealdades invisíveis ou lealdade familiar, que nada mais é quando um integrante da família está em ressonância com algum ancestral, com algum antepassado, como no exemplo do filme, a paixão de Miguel pela música, em ressonância com o tataravô, que era músico e queria ser um grande músico. Ou seja, a criança no presente identificada com o ancestral do passado, caracterizando o vínculo da lealdade familiar. Então, muitas vezes nos sentimos atraídos por algo, por uma situação, temos alguma habilidade, alguma paixão e não sabemos bem de onde vem. Ou pode ser o oposto também, pode ser um vício, uma dificuldade, enfim, qualquer outra coisa que, se olharmos para a nossa família, vamos perceber que não existe nenhuma conexão com a família atual. E nesse contexto tem outro aspecto importante, que é o olhar da constelação familiar sobre a figura da ovelha negra da família. Tem uma frase bem bonita do Bert Hellinger sobre a ovelha negra da família, que diz o seguinte: as chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o papel da ovelha negra da família é reorganizar aquilo que foi bagunçado, aquilo que o sistema está requerendo e trazer a libertação dos antepassados. Na visão sistêmica, existem 3 leis naturais que estão contidas no sistema, na teoria geral do sistema, que nos mostra o seguinte: se uma dessas leis for quebrada ou transgredida, se a gente mexer com alguma destas leis, a gente altera, interfere no sistema como um todo. E uma das leis diz respeito ao pertencimento. Essa lei diz que todos têm o direito, veja, estamos falando de direito, todos têm o sagrado direito de pertencer. E quando a gente fala da ovelha negra da família, estamos falando da lei do pertencimento que foi transgredida, ou seja, alguém foi excluído do sistema. Todas as leis do sistema são igualmente importantes, mas a lei do pertencimento tem algo muito especial, porque a gente identifica muito facilmente um emaranhamento quando surge numa constelação uma exclusão. Porque qualquer tipo de exclusão vai ter um impacto, vai ter uma consequência. Todos os elementos têm um lugar e cumprem uma função dentro do sistema. E isso tem que ser olhado e reconhecido para que o sistema se reequilibre. Então a ovelha negra, que é aquela diferente da maioria do rebanho, tem exatamente esse papel, trazer o que foi excluído para dentro do sistema, para que cada um cumpra a sua função e a ordem seja restabelecida. A ovelha negra, como ela está em ressonância com o antepassado e por lealdade, ela age inconscientemente. Ela se esforça demais, reivindicando inconscientemente o direito de pertencer, que foi retirado de alguém que foi excluído do sistema. E assim ela se torna diferente. Ela procura ser diferente para ocupar o lugar daquele que foi excluído, para ocupar o lugar de alguém que foi excluído. Veja, eu vou repetir porque isso é muito importante. A pessoa se torna diferente dos demais exatamente para chamar a atenção de que algo precisa ser visto. O diferente também tem a sua função, tem o seu lugar dentro do sistema. E sim, é possível ser diferente, fazer diferente. O papel da ovelha negra é levar a família para esse novo espaço, para um novo lugar, mostrando que o diferente também tem o mesmo direito dos demais. E é o que Miguel faz. Miguel se identifica muito com essa figura da ovelha negra da família. Ele sente que é diferente e, ao mesmo tempo, ele fica indignado porque não pode ser diferente dos outros da família. Tem uma cena do filme em que o Miguel diz: eu sei que eu não devia amar música, mas eu amo a si mesmo. Veja, o Miguel vive o conflito dele diante dessa lealdade com o antepassado já falecido e com a sua família atual. Ele se sente culpado por amar a música e, ao mesmo tempo, tem uma cena que mostra que o Miguel diz que a culpa não é dele, como se tentasse entender o que se passa com ele. E ele diz que a culpa é do tataravô. E logo no início do filme tem a narração do Miguel e ele diz exatamente isso.
tem horas que me sinto castigado por uma coisa que aconteceu antes mesmo de eu nascer. Quanto peso, né? Percebe o saber dele falando, a consciência dele falando, ao mesmo tempo que ele sabe que tem algo que não é dele. Ele vive esse conflito achando que é dele. Olha a identificação, porque por meio da intuição, Miguel sabe que ele tem um papel importante a cumprir. Para ele, há este conflito. O repúdio da família pela música é algo não entendível, mas ao mesmo tempo, ele sabe que pode dizer sim para tudo isso. E ele diz, eu posso mudar isso e arrumar isso que foi desorganizado. O desenho deixa nítido, como disse, que existe um peso, um sentimento de culpa que Miguel carrega. Ao confronto, eu amo, mas não posso amar. Sente culpa e ao mesmo tempo sinto que a culpa é de outro. Como nós, com nossas famílias. Quantas questões são ditas como que absurdas, tantos porquês, quanta culpa sentimos e carregamos pelos outros, quanto nos amaldiçoamos por ser diferente dos demais. E muitas vezes também ficamos indignados e amaldiçoamos os outros, que, entre aspas, chamamos de ovelha negra, só porque é diferente, achando que o outro é o causador de todos os problemas da família. Será mesmo? Ou essa pessoa que consideramos problemática está criando situações exatamente com o propósito de chamar a atenção para algo que precisa ser olhado? E aí a pressão é tão forte e intensa que uma hora explode. E foi o que aconteceu com Miguel. Tem uma cena muito tensa no filme, onde a vovó Relita quebra o violão do Miguel no meio da rua. A família se reúne ao redor da cena, alguns desabafos, e Miguel, não aguentando mais seu sofrimento, ele explode dizendo que ele não quer mais fazer parte da família. E esta cena mostra bem a raiva da avó. Ela até se benze quando fala na música, como se a música fosse algo amaldiçoado. Ela odeia a música sem ao mesmo saber por quê. E ao mesmo tempo, ela se mostra uma avó carinhosa, meiga, preocupada com o neto. Bem diferente daquilo que ela tem mostrado. Como eu disse, ela assumiu as dores da sua avó. Existe o conflito interno dela também. Alguém que se tornou amarga, ranzinza, chefe da família, sem mesmo saber porquê. E essa situação é muito comum nas famílias, porque estamos focados apenas pelo olhar de uma lente. Queremos curar uma dor com um olhar míope. E é aí que está a beleza das constelações familiares. Olhar para o problema pela visão das várias lentes. É enxergar o núcleo do problema, um olhar amplo, aumentado e assim perceber o todo. Perceber o todo para enxergar o individual e identificar as razões daquilo que o inconsciente da família está pedindo. Está gritando para ser olhado, reequilibrado e curado. Mas seguindo, e Miguel, ouvindo a sua intuição, percebendo o grito do sistema familiar dele pedindo ajuda, ele vai em busca de viver o seu sonho, como seu tataravô, de ser músico. Assim, ele resolve participar de um concurso de música, mesmo sabendo que vai arrumar uma grande confusão com a família. No entanto, para participar do concurso, ele precisa de um violão, pois o que ele tinha a vovó Relita quebrou. E como ele não consegue nenhum emprestado, ele acaba encontrando um violão que era do tataravô. E quando ele encontra esse violão e toca a primeira nota, uma conexão instantânea acontece entre os mundos e Miguel é transportado para o mundo dos mortos. Lá, ele reencontra seus ancestrais. Como eu disse, o filme mostra 4 gerações desta família. E no mundo dos mortos, Miguel encontra com seus descendentes, inclusive com quem? Com a tataravó Amélia, a esposa abandonada. Veja que interessante. Miguel foi em busca de uma força despertada pela vontade de tocar, de ser músico. Ele foi em busca da força familiar que ele nem imaginava que precisava. E todas estas situações, esses conflitos vividos por Miguel, nada mais era que Miguel ouvindo a voz do seu sistema familiar pedindo ajuda. Então, quantas vezes passamos por situações, por exemplo, citando aqui a depressão. A depressão pode ser um pedido de ajuda dentro do sistema familiar. Alguém em busca da força da família cria a depressão porque está identificado, está sendo leal, está procurando preencher o lugar de alguém que foi excluído. Como eu disse, é olhar para o todo para identificar o individual.
O problema nunca é só da pessoa. Outro aspecto interessante para refletir com o Viva é sobre os segredos familiares. Sem dar spoiler, se você ainda não assistiu, vai ficar chateado se eu contar o filme. Mas o filme tem uma questão com segredo. Na verdade, é algo que não foi revelado, algo oculto, que vai trazer todo o emaranhamento para o sistema familiar do Miguel. E aí podemos perguntar, o segredo de uma família pode ser revelado? Ele deve ser revelado? Posso fazer uma constelação para descobrir o segredo? Então, o nome já diz tudo, segredo é segredo. Uma constelação familiar nunca deve ser aberta só por curiosidade, mas a questão aqui é outra. Uma vez fiz uma constelação onde apareceu um aborto da mãe da constelada. E a constelada ficou indignada porque a mãe nunca contou para ela. A mãe manteve este aborto em segredo. Então vamos lá, analisando esse caso. Não é bem assim. Primeiro, os pais, como são hierarquicamente anteriores aos filhos, eles não têm obrigação nenhuma de dar satisfação para os filhos. Os pais contam para os filhos o que eles querem contar e não contam o que não querem. E não podem ser cobrados por isso. Em constelação, não há nenhum julgamento ou juízo de valor, seja o que for. A gente só analisa a partir dos princípios das ordens do amor. Ou seja, dentro de uma hierarquia, não se exige prestação de contas daqueles que chegaram antes. Porque só pelo fato de chegarem antes, se não fosse por eles, não existiria o depois. E os segredos dentro de uma constelação muitas vezes aparecem apenas para serem olhados, reconhecidos e reverenciados. E só isso, porque às vezes é por causa de um segredo que se mantém uma família. Isso a gente vê muito em constelações. Situações que por causa de um segredo se manteve a família. Situações que por causa de um segredo evitou-se uma morte. Então os segredos têm muitas nuances pelo olhar das constelações familiares. Tem segredos que querem ser olhados e revelados para curar o sistema, e esta é uma outra nuance. Algo foi excluído, foi oculto, não foi revelado, e isso foi a origem de um emaranhamento familiar. Neste caso, o segredo pode sim ser revelado, e isso não é mostrado pelo campo para ser julgado ou noticiado para toda a família. O inconsciente coletivo da família reconhece o segredo que até então estava oculto, e isso por si só já é suficiente para o sistema se tornar saudável e consciente, e todos se beneficiam com a revelação. E por último, a nossa quarta reflexão é sobre a ancestralidade. Como já disse, Viva se passa no México, e o filme acontece às vésperas da celebração do Dia dos Mortos. E eles celebram esse dia de forma muito bonita, e eles reverenciam a ancestralidade com uma festa muito especial, dedicada totalmente aos antepassados, porque eles reconhecem a importância de cada um dentro de uma família. A honra aos ancestrais garante o equilíbrio da lei da hierarquia, segundo as ordens do amor. É um olhar carinhoso e de gratidão para os que vieram antes, pois sem eles não estaríamos aqui. Sem eles não haveria novas vidas. É olhar para a morte como uma forma de continuidade da vida, uma transição entre os mundos, como se fosse uma passagem para um novo espaço. Esta consciência de reconhecer que eles vieram primeiro, respeitando a hierarquia da vida, é o que une o mundo dos mortos ao mundo dos vivos. Há uma conexão muito profunda e interessante nisso, porque não é porque nossos antepassados já se foram que eles não são mais importantes, ou que eles não existam mais. O Dia dos Mortos é celebrado no México como uma maneira dos ancestrais serem lembrados e estarem conectados com aqueles que ainda estão no mundo dos vivos. E Viva se passa quase todo o filme praticamente com Miguel no mundo dos mortos, que é o mundo onde as pessoas têm conquistas também. Elas estão vivas, só não existe mais um corpo físico. E o filme mostra que, da mesma maneira que no mundo dos vivos existe a celebração do Dia dos Mortos, lá no mundo dos mortos, esse dia também é um evento muito importante para eles, para os antepassados. O filme retrata bem a importância desse dia nos dois mundos, tanto no mundo dos vivos quanto no mundo dos mortos. Porque lá no mundo dos mortos tem também os preparativos para essa grande festa. Os antepassados esperam ansiosos por esse dia, porque é o dia que eles têm uma espécie de permissão
uma espécie de passagem para o mundo dos vivos. E essa passagem, este bilhete, eles recebem quando são lembrados pelos familiares vivos, quando seus retratos são colocados nas oferendas no ritual de celebração. É uma forma daqueles que estão vivos demonstrar aos antepassados que eles ainda estão presentes e vivos em suas memórias. E de posse deste bilhete, os antepassados são autorizados a irem ao mundo dos vivos e celebrar, junto aos seus familiares, este grande dia. No entanto, quando no mundo dos vivos não há mais memórias daqueles que partiram, quando os que morreram são esquecidos, eles deixam de existir também no mundo dos mortos. Tem uma cena bem emocionante no filme do amigo do tataravô do Miguel, que por ter sido esquecido pela família, ele acaba se desintegrando, a sua alma se desintegra e ele some do mundo dos mortos também. E aqui tem outra reflexão muito profunda: deixar de ser lembrado pelos familiares. Será que esquecemos os nossos ancestrais? Por exemplo, aqui no Brasil existe uma população bastante miscigenada. Somos descendentes de povos indígenas, africanos, imigrantes europeus, asiáticos. De verdade, será que estamos honrando todos eles? Será que lembramos deles como eles merecem serem lembrados? Será que estamos reconhecendo a importância que tiveram em nossas vidas? Será que reconhecemos e somos gratos pelos seus sacrifícios, pelas suas lutas? O quanto se doaram para dar a nós a continuidade da vida? Enfim, o quanto reconhecemos e valorizamos suas histórias, suas dificuldades, e reconhecemos que sem eles não existiria hoje. O quanto reconhecemos que temos tataravós, bisavós, avós, maternos e paternos. Não só minha avó, mãe da minha mãe, não só meu avô, pai do meu pai. São todos os dois lados, paternos e maternos. É comum só olharmos para um dos lados, esquecendo que precisou dos dois lados para que tivéssemos a vida. E reconhecer que sem eles, sem a força da nossa ancestralidade, não estaríamos aqui. Reconhecer que todos, sem qualquer exclusão, teve e cumpriu sua função dentro do sistema. Este é o milagre da vida. A beleza disso tudo é que existe uma sagrada consciência que diz que todos somos uma grande família universal, vários sistemas dentro de um macro-sistema. Isto é sobre a hierarquia. Honrar, reconhecer tudo que veio antes e ser grato por tudo que foi, da forma que foi, do jeito que foi, sem qualquer julgamento. E outro ponto interessante que traz o filme também é olhar sobre as causas das mortes, que também é importante de ser olhada e reconhecida. Não somente as mortes naturais, mas também aquelas decorrentes de acidentes, de assassinatos, causadas por doenças, enfim. Qualquer tipo de morte deve ser incluída, olhada, reconhecida, sem discriminação, sem julgamento, sem condenação, porque a causa da morte de um ancestral pode impactar a vida de um descendente também. Então, para finalizar, Miguel, que parecia ser a ovelha negra da família, vai em busca da força familiar que necessitava. Reencontra seus tataravós, faz descobertas incríveis, resgata informações importantes, histórias, sentimentos, emoções dos antepassados e com tudo isso ele reconfigura as ordens do amor, com a lei da hierarquia e do pertencimento sendo restabelecidas. Miguel resgata toda a história da família e a música volta a ter o seu lugar. O tataravô volta a preencher o seu lugar, volta a ser lembrado, tendo um lugar tanto no mundo dos mortos quanto no mundo dos vivos. O que a gente vê no filme poderia ser visto tranquilamente quando se abre uma constelação familiar. O objetivo da constelação é exatamente este: olhar para aquilo que até então não tinha sido olhado, resgatar as histórias, os sentimentos, as emoções, e colocando todos em seus lugares para que cumpram suas funções, colocando toda a nossa ancestralidade dentro dos nossos corações. Vemos no filme que o tataravô do Miguel deixa de ser apenas uma memória que até então era apenas da filha mamãe Inês e passa a integrar a memória do sistema como um todo, ou seja,
passado e presente alinhados em direção a um futuro de amor, de ordem, de paz. E o Miguel, reconhecendo tudo o que ele conheceu no mundo dos mortos, ele volta com um novo olhar para a vida. Ele encontra o seu lugar também, reconhecendo e aceitando quem verdadeiramente é. Então é isso, pessoal. Esse filme é muito bonito, é emocionante, traz várias reflexões sobre a vida, sobre a família. Eu acredito que diante de uma nova era de despertar de consciência, não cabe mais qualquer tipo de exclusão, seja lá qual for. Consciência é quando tudo se inclui, sem qualquer julgamento ou juízo de valor. E ser grato por tudo que foi, ser grato pelo nosso passado. Se hoje estamos onde estamos, foi porque existiu um passado que nos trouxe até este lugar. Então vamos acordar para a consciência. Eu convido você a assistir Viva, a Vida é uma Festa, se você ainda não assistiu. E se você assistiu, assista novamente, agora com o olhar das constelações familiares. Então, conta para mim o que você achou deste filme, se você reconheceu alguma situação parecida com a sua família. E se você gostou desse vídeo, recomenda para seus amigos e principalmente para seus familiares. Quanto mais pessoas tiverem consciência que estamos todos juntos e que fazemos parte de uma grande e linda família universal, unidos no amor, todos prosperar um novo mundo. Gratidão e até o próximo.